nossa editora, ela teve uma ideia, conversando com a gente no ano passado, de como seria a eleição presidencial desse ano e quem seriam os candidatos. Como a gente tinha ali figuras como a Marina, que é uma figura desconhecida para o resto do país, mas que tem todo um trabalho mais relacionado à sustentabilidade, à ecologia, tinha feito uma eleição há 4 anos atrás com 20 milhões de votos, a Aécio, que nunca tinha disputado a eleição, e a Dilma, que em 2010 foi eleita na carona do Lula, mas que agora chegaria a 4 anos de gestão, com algo ou não para mostrar e para tentar reeleger. Pensamos que seria importante mostrar um pouco mais desses candidatos que se habilitavam, estariam se habilitando para concorrer à presidência. Então ele partiu disso, né? E a gente aproveitou também para contar um pouco da história de cada um dos candidatos a vice-presidente, né? Que são figuras também menos conhecidas para o eleitor, para a população, mas que são importantíssimas na hora de governar. Que a intenção do livro foi mostrar quem são os candidatos, não pelo lado do salvador da pátria, como todos eles se apresentam. Porque todos eles, nós temos as melhores propostas do Brasil. Ok, todos têm que apresentar a sua proposta, o que é normal da eleição. Mas é mostrar justamente o lado B deles. Quem são essas coisas que, por exemplo, hoje estão no debate, que nós já abordamos no livro, a questão do nepotismo, do irmão da Dilma ou da irmã do Aécio, ou a Marina meio intransigente, esse tipo de coisa que nós queremos, que nós abordamos no livro, que é para desmistificar que não existe salvador da pátria, que todos eles são falíveis e que todos são humanos. Essa é a ideia principal do livro. Nós passamos por uma situação absolutamente atípica. A editora colocou o livro no prelo para começar a rodar e colocou em pré-lançamento no dia 12 de agosto, né, Chico? Isso. 12 de agosto de noite, a gente estava numa pauta juntos lá em Brasília, a gente viu nos sites da Folha, no site da Saraiva, começando a vender, a gente, que legal, vamos lançar semana que vem. 12 horas disso, o Eduardo Campos morreu. E o Eduardo Campos era um dos personagens desse livro, né? Então, antes de Marina, Eduardo era um dos 3 presidenciáveis, com a Marina candidata a vice. Dali, a gente teve que parar com tudo que a gente estava fazendo, a gente teve que suspender a rodagem do livro e a editora teve a lucidez de sugerir para a gente que a gente destacasse a parte do Eduardo, fizesse um perfil separado dele e construísse a partir dali um pouco mais da história da Marina e agregasse o Beto Albuquerque como vice. A gente fez isso em 24 horas? Praticamente. Então o livro do Eduardo Campos a gente fechou em 24 horas e a partir dali, então no dia 14 de agosto o livro estava pronto. E a partir do dia 15, então, a gente teve um pouco mais de fôlego, mas um fôlego de 7 dias para fechar a Marina e o Beto, né? O que acabou atrasando um pouco, porque a nossa ideia é que esse livro estivesse absolutamente pronto para lançar antes de começar o primeiro turno. Mas a dinâmica da vida é essa, né? A gente tem uma eleição tão atípica, tão diferente, tão nova em tudo que acontece, que eu acho que a gente acabou lançando no melhor momento, que é esse momento mais duro da eleição desse ano. É importante destacar também que não foi um improviso. Como nós estávamos já fazendo Marina, que era a vice, assim como nós fizemos dos outros, nós já tínhamos um material muito bom da Marina e o que nós tivemos que fazer é ampliar aquele material. Porque a Marina já tinha sido candidata e tudo mais, nós ampliamos esse tipo de coisa e separamos o Eduardo, que já tínhamos tudo, o perfil dele nesse livro, né? Não é uma biografia, é um perfil, é uma coisa mais limitada, obviamente, e destacamos isso num livro separado que nós achamos que merecia uma homenagem e também uma revisão, tipo assim, quem é esse personagem que gostaria de ser o presidente da República? Então, essa dinâmica que, como a Simone disse, nos atropelou por conta do dia a dia da notícia, né, que você não manda nisso, né, acabou atrasando um pouco do livro, por isso que a gente lançou praticamente próximo do primeiro turno e agora nós estamos dando continuidade ao lançamento no segundo turno, mas que ainda é muito válido, tanto é que nos debates todo mundo está citando coisas que está no livro, né? Eu acho que a gente vive hoje um momento político do país que as pessoas têm que perceber que político não é santo, político não resolve todos os problemas da nossa vida, político é um meio para fazer isso e que nós temos que saber escolher com base no que eles têm de menos defeitos, né? Porque todos nós temos defeitos políticos também e acho que até muito mais, né? Porque como eles convivem com o dia a dia de muito orçamento, de muito poder, de muito dinheiro, isso faz com que eles sejam realmente diferentes da gente como cidadãos.
políticos, que esperamos que as coisas aconteçam a partir do que eles fazem, mas que eles dificultam a fazer porque tem todo um esquema de poder, de corrupção, que muitas vezes tira o foco do que eles estão fazendo. Então, eu acho que esse livro ele é muito importante para achar menos problemas no que for escolhido. Eu acho que é uma forma de o eleitor, de o cidadão pesar melhor e ter uma certeza melhor do que vai estar fazendo no dia 26 de outubro. Até porque também, assim, olhando, né, o Facebook, as mídias sociais, a gente vê que a eleição realmente está muito dividida. E há uma torcida exagerada de ambos os lados, né? Parece que se um dos candidatos ganhar, o Brasil vai ser uma porcaria ou vai ser uma maravilha, né? Assim, dependendo do ponto de vista. O livro quer mostrar que as pessoas são pessoas, assim, e todos vão ter que fazer os seus acordos, porque pegando os dois candidatos que estão agora no segundo turno, o Aécio e a Dilma, os dois já governaram, os dois têm que fazer acordo, porque senão não se governa. Então aquela aura de santidade não existe. O eleitor tem que ter certeza disso. Não adianta você se vender como eu sou o melhor candidato, porque eu não vou fazer isso. Na hora de você governar, você vai ter que fazer aliança sim, e para o bem e para o mal. Assim que se governa, feliz e infelizmente. Eu acho que o livro mostra um pouco disso, o que são esses candidatos do ponto de vista real. Isso é bom para o eleitor saber em quem ele está votando de fato.